Vimos anteriormente, então, que as ondas mecânicas, elas podem ser do tipo longitudinal ou transversal. Essas ondas, então, a longitudinal, a perturbação delas ocorre na direção da propagação da onda, a propagação da onda, né? A perturbação ocorre na direção de propagação da onda, tá? E a transversal, né? A perturbação das partículas que estão próximas ao local, elas são transversais à direção de propagação, tá? São dois tipos de ondas mecânicas, tá? O som, basicamente, é uma onda longitudinal, tá? Vimos que há uma amplitude de vibração, de pressão, essa amplitude de pressão e essa variação da pressão entre a pressão ambiente e a pressão máxima causada pelo deslocamento é o que nós chamamos de onda sonora, tá? E existe uma faixa audível para nós, em termos de frequência, que vai mais ou menos de 20 Hz até 20 kHz, né? Alguns livros salientam que a frequência vai de 16 a 16 mil, mas é mais ou menos, né? Dependendo de cada um de nós aí, nessa faixa entre 20 a 20 kHz. Em acústica, ao invés de a gente usar especificamente período para representar uma onda, a gente usa frequência. Assim como também em vibrações mecânicas, né? Vibrações mecânicas dificilmente a gente trata com período da onda, e sim com frequência, tá? Mas se eu quero calcular a frequência, né, o período, né, o período é 1 sobre a frequência, dada em segundos. Então, podemos transformar uma variável em outra a partir dessa relação aí, tá? Estou indo para frente. As estruturas que vibram, tá, provocam, então, uma onda. Tá? Então, a variação de pressão que ocorre devido a estruturas como que vibram, né, estruturas flexíveis que vibram, elas provocam variação de pressão próximo à estrutura, e essa variação de pressão é que provoca, então, a onda sonora. Aqui nós temos um diapasão, né? Todo livro ele fala no diapasão, né? Sempre como o elemento de estrutura que gera uma onda pura, tá? E o diapasão, então, ele emite uma nota lá na frequência de 440 Hz, tá? É um padrão que os músicos adotam, tá? A partir daí eles conseguem identificar todas as outras notas musicais. Mas o diapasão, então, ele é formado por duas hastes, tá? Que vibram. Você dá um toquezinho nele e essa haste vibra e produz, então, a onda lá, tá? E essa onda lá, então, pessoal, esse diapasão, ele começa a oscilar e começa a comprimir as partículas de ar. Vamos imaginar aqui por fora, né? Ele fica oscilando. Por fora aqui, tá? Ele começa a comprimir. O desenho está meio confuso aqui, tá? Pela explicação do livro também, tá? Mas ele comprime, por exemplo, num primeiro momento, ele comprime, quando ele se desloca para fora, ele comprime as partículas que estão fora. E há, então, aí um período, né, de compressão, né, das partículas. Então, essa linha aqui, essa variação de pressão, é devido à compressão das partículas. E logo em seguida ele volta para dentro, e aquelas partículas que estão fora ficam rarefeitas, há uma diminuição da pressão após esse movimento. E aí, então, ele realiza essa etapa aqui com pressão negativa, rarefação. E essa estrutura vibrando a 440 Hz provoca, então, o som lá, né, na sequência, tá? Então, esse é o comportamento temporal, né, da onda a partir da variação da pressão que ocorre próximo à estrutura que vibra, tá? E esse comportamento temporal, tá? Ele é expresso, então, por uma equação da pressão ao longo do tempo, tá? Que varia em função da amplitude máxima do sistema, vezes cosseno de ômega-t, onde o ômega está relacionado em radianos por segundo, né? Com a frequência do sistema, né? Só transformando ela para radianos por segundo. Então, IT é o tempo. Então, a variação do tempo provoca uma variação da amplitude da onda, tá? Esse então, é o Esse, então, é o comportamento temporal da onda.
Se a gente começa a monitorar o movimento da onda pela pressão a partir do ponto T igual a zero, por exemplo, aqui, T igual a zero, a onda, então, tem esse comportamento. Pressão, compressão, pressão, compressão. Dependendo, eu pego os pontos externos ao diapasão ou internos, né? Então, sempre há essa variação de pressão, tá? Bom, esse comportamento o primeiro comportamento é o comportamento temporal, relacionado com o tempo. Só que a onda mecânica, né, ela também se movimenta ao longo do eixo de X, né, de deslocamento, tá? E nesse eixo de deslocamento, a onda se propaga de acordo com um certo comprimento de onda, que é esse aqui, ó. E esse comprimento de onda é proporcional à velocidade do som no ar. Se for o caso, nós estamos medindo no ar, é proporcional à velocidade do som no ar. E essa onda, então, se desloca em relação a uma direção, né? Está aí o deslocamento, ó. Isso aqui seria um gráfico, né? Onde eu teria aqui a amplitude eu teria aqui pressão, e aqui esse eixo estaria colocado no eixo X, né? Eixo X. Então, vejam que a onda se propaga na direção X, né? Há uma perturbação de uma partícula em relação à outra e há essa propagação, tá? Ó, então, o som, né? O movimento dele, o som se propaga, então, a partir de um certo comprimento de onda. Esse comprimento de onda, né, é proporcional à velocidade do som no meio onde ele está, né, se propagando, tá? E aqui, ó, se nós tivéssemos que fazer um diagrama, nós teríamos aqui um diagrama pressão e aqui um deslocamento ao longo do eixo X, ó, tá? Então, aqui eu teria, nesse caso, ao longo do tempo, uma variação de pressão, né? Uma variação de pressão, né? E rarefação das ondas. Bom, tá aí, então, a zona de pressão da onda e a zona de rarefação da onda, que caracteriza, então, compressão e rarefação, que caracteriza, então, o movimento oscilatório e que permite, então, gerar a onda sonora, tá? O movimento, então, essa amplitude aqui, ó, essa distância é caracterizada pelo comprimento de onda lambda, e esse comprimento de onda lambda, pessoal, ele é proporcional, então, à velocidade do som no meio sobre a frequência que eu estou transmitindo, tá? Se fosse uma nota lá, eu estaria relacionado aqui com a frequência de 440 Hz, né? E o C, a velocidade, mais ou menos, né? A velocidade do som no meio, tá? E aí, então, faria, então, o cálculo do comprimento de onda, tá? Tá aí, ó, tá? Lambda igual a C sobre F, a velocidade do som em alguns meios no ar, a 20 graus centígrados, apesar de que esse aqui é um dado lá do Bistafa. Se a gente for calcular a partir das equações certinho aí, das equações de C, da mecânica dos fluidos, não dá bem 343, dá um pouquinho diferente aqui esse valor, tá? 1.500 na água e o C, 5.100 no ferro. Isso dá, para cada caso, ó, um comprimento de onda diferente, ó. Se o som de 1.000 Hz estivesse se deslocando no ar, ó, aqui usou 340, eu teria um comprimento de onda de 0,34 metros. Se esse mesmo som estivesse se propagando na água, né, teria mais ou menos um comprimento de onda de 1,5 metros. Tá? Só para caracterizar os dois casos aí, tá? E aí, então, há esse movimento da onda, movimento espacial, tá? E esse movimento espacial, ele é caracterizado por essa expressão aqui, ó. A igual a cosseno de kx. A equação é muito semelhante à anterior, né? Só que agora, ao invés do ômega, no espaço está caracterizada por K, que representa um número de ondas, 2π sobre lambda. Então, eu pego o K, 2π sobre lambda, tá? Tenho, então, o K. Se não estou enganado, o ômega é 2π sobre F, tá? Então, lá na outra espacial, 2π sobre F, aqui 2π sobre K,
sobre lambda, tá? Esse é o K. Então, isso caracteriza o modelo espacial da onda, e juntando esses dois comportamentos, nós temos uma equação, né, que representa, então, os dois casos. O primeiro caso temporal, ele estaria, esse caso aqui, ó, é como se nós estivéssemos ali nas redondezas do diapasão. Está acontecendo isso, mas esse som se propaga, né? À medida que o tempo passa, ele se propaga em ondas. E se eu quero calcular qual que é a pressão dessa onda lá a uma certa distância, eu tenho que associar esse deslocamento espacial. E aí, essas duas expressões dão este resultado aqui, ó. Este resultado. E, que depende do x e do tempo, é igual à amplitude da pressão, vezes cosseno de ômega t, mais ou menos kx, mais φ. Φ é o ângulo de fase entre as duas ondas. Se as duas ondas saindo do zero com o mesmo, no valor máximo, tá? Aí nós temos, então, o φ é zero, né? Então, aí a gente acaba eliminando esse valor aqui, tá? Então, essa equação permite calcular exatamente a pressão em função do tempo e distância, tá? Existe um mais ou menos aqui, ó, qual que eu vou adotar, né? Esse mais ou menos aqui, ó, o valor que eu vou adotar aqui, mais ou menos, ele vai depender de uma análise que está sendo feita sempre pela onda. Mas, na maior parte das vezes, o valor aqui é o valor negativo para tornar essa expressão, né, com o valor positivo. Imagine que a propagação da onda se dê no sentido positivo do eixo T, desculpe, do eixo X, né? No sentido positivo do eixo X. Então, a gente acaba fazendo o cálculo com os dois elementos e calcula a distância, usa o mais ou o menos. E em função do mais ou menos, a gente verifica qual é o resultado que dá o deslocamento positivo para o X. Se a minha onda está andando nesse sentido, ela não pode andar para trás, digamos assim, nessa configuração. E aí o sinal que eu uso aqui é aquele sinal que dá o valor do X positivo, tá? Então, há um procedimento que vocês vão fazer depois no exercício que leva a esse resultado aqui, a identificação do positivo ou negativo. E o ângulo de fase também depende, então, da fase do sistema, depende da distância entre as duas ondas, tá? Aqui, as equações lá da mecânica dos fluidos, para identificar, aqui faltou, aqui eu acho que não tem esse ponto aqui, para identificar a velocidade do som no ar atmosférico, dependendo da pressão, da temperatura, e qual para calcular a densidade a partir da temperatura, né, do sistema. R é a constante específica dos gases, para o ar vale esse valor aqui. Então, se eu precisar calcular a velocidade do som no ar, eu tenho que usar esses dois valores. E esse aqui também é usado para calcular impedância específica do ar, que a gente vai ver mais para frente. Aqui tem um exemplo, vou deixar depois vocês fazer como exemplo, tá? E aí vem a etapa B, então, tá? Nós sabemos, então, que o som tem esse comportamento temporal e espacial, dado por essa expressão aqui, que, na realidade, essa expressão é uma solução da equação diferencial que vem agora em seguida, tá? Quanto à onda, então, a onda pode se propagar em várias direções. A gente começa sempre estudando o caso unidimensional, tá? Que é o mais simples de todos. A onda acústica pode se propagar na direção XY, XY ou XYZ, tá? O caso mais simples é uma onda dimensional se propagando no sistema unidirecional, tá? E aí, a solução, então, é aquela que está anterior lá. Mas toda a solução, todo o modelo, ele inicia lá com a mecânica dos fluidos, tá? Uma onda, ela pode ser modelada, né, por essa equação diferencial. Derivada segunda de U sobre tempo é igual a C ao quadrado, vezes o operador laplaciano,
ao quadrado vezes U, né? Então, essa é a equação lá de mecânica dos fluidos, né, que envolve ondas, ou na física, né, mas a gente estuda geralmente na mecânica dos fluidos, né, quando ela é mais um pouco aprofundada, né, tá? Essa variável U que está colocado aí, para nós podermos resolver para a pressão atmosférica, para o ar e variação de pressão atmosférica, a gente substitui nas ondas sonoras o U pelo P, e o C ao quadrado a gente substitui por C0, que é a velocidade do ar ao quadrado. E aí essa expressão fica isso aqui, ó. Derivada segunda de P em relação a T, igual a C0, velocidade do ar, né, no meio, ao quadrado, vezes o operador laplaciano de P, ao quadrado. E essa onda, então, colocando isso aqui para o lado de lá da igualdade, ó, ela fica com essa característica aqui, ó, tá? Ó, é uma equação com muitas simplificações e linearizações, tá? Essa expressão aí. E essa expressão, então, é bem simples. Na realidade, o modelo matemático de uma onda é bem mais complexo. Mas, para a gente poder trabalhar na engenharia, há inúmeras simplificações que tornam essa onda, né, dessa forma aqui, ó. Então, ó, operador laplaciano ao quadrado de P, menos 1 sobre C0 ao quadrado, vezes derivada parcial de pressão sobre ao quadrado, em relação ao tempo, tá? O operador laplaciano, né, que é esse aqui, ó, ele representa uma derivada da pressão em relação a x, y e z, e representa, então, o estado de uma onda que varia em x, y e z. Então, se eu substituir esse operador aqui, ó, delta, operador laplaciano, vezes laplaciano, tá? Nós chegamos, então, a esse resultado aqui, ó. Quando a onda está se deslocando somente no eixo X. Então, ó, acabei eliminando essas variáveis aqui. Quando uma onda é unidirecional, tá? Unidirecional, essa expressão, então, aqui de cima, ó, resulta só em X, ó, o operador derivada segunda da pressão, agora, em relação a X e a T, menos 1 sobre C0, que toda a expressão aqui, ó, agora P em relação a X e T, sobre a derivada segunda derivada segunda parcial de P em relação a X e T sobre delta, sobre tempo, tá? Deixa eu apagar aqui as coisas do slide aqui, tá? Então, resulta nessa expressão, e é uma expressão que relaciona a onda unidirecional, tá? E é uma equação diferencial homogênea de segunda ordem, né? E aí, os princípios de solução dela são os mesmos que a gente adotou lá em vibrações. A gente fez para vibrações mecânicas algumas deduções de soluções de equações diferencial. O princípio é o mesmo que a gente já usou em vibrações mecânicas, só que aqui agora é uma derivada parcial, tá? E essa onda, então, ó, é a derivada segunda da pressão, no caso aqui unidirecional, que varia com x e t, tá? Em relação a x, é uma derivada, então, segunda em relação a x, tá? Menos 1 sobre C0, que multiplica, então, a derivada segunda da pressão em relação ao tempo, né, que é igual a zero, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu não coloquei um valor aqui trocado, né, tá certo. Tá? Então, essa é a equação diferencial, né, que representa o movimento de uma onda com muitas e muitas simplificações, tá? E uma das soluções, então, se nós utilizarmos, então, cálculo 3, desculpe, eu acho que é cálculo 2, né, equações diferenciais, né, equações diferenciais. Bom, gente, essa aqui, então, é a equação, que é a solução dessa aqui, tá? Então, se a gente usar lá as equações do vibrações mecânicas, por exemplo, aqueles métodos que a gente usou lá, ou de cálculo 3,
tem que determinar a variável φ, né, o ângulo de fase, assim por diante, essa aqui vai ser a solução dessa equação diferencial de uma onda simples, com muitas simplificações. W é a frequência angular, K é o número de ondas e φ é o ângulo de fase entre as ondas, tá? Então, tá, dá para usar ela para representar isso. E aqui vai ter um exemplo, pessoal, que eu gostaria que depois dessa apresentação vocês fizessem esse exemplo, tá? Ele é um exemplo, né, que coloca uma onda partindo aqui, ó. Essa aqui é a onda em t igual a 0 segundo, tá? Essa onda, ela cruza a linha 0, digamos assim, com essa pressão de 0,7 Pascal, e a partir desse 0,7 Pascal, a gente começa a determinar esses ângulos de fase que vão ocorrer aí. E depois de 0,5 segundos, essa onda está aqui, ó, tá? Né? Então, olhem só. A partir, então, destas relações que vão ter aqui na sequência, vocês vão calcular o ângulo de fase da onda, ó. Tem todo aqui. Se quiserem usar aqui o slide, aqui, ó, tem toda a descrição de como calcular cada uma das variáveis, tá? E como determinar o ângulo de fase entre as duas ondas, entre a t 0 segundo e a t 0,5 segundos, tá? E aí, como escolher o sinal mais ou menos aqui, ó, né, da equação, e, ó, esse é o teste que é feito para escolher se o sinal é mais ou menos, ó, tá? E depois, então, gera a equação, né, que representa, então, esse movimento ao longo do tempo, tá? Ok? Então, depois eu gostaria que vocês fizessem esse problema, né, refizessem esse problema para poder desenvolver, tá? Bom, o caso de antes, pessoal, ele representa uma onda esférica, tá? Esse caso aqui, então, que a gente viu essa equação aqui, ó, equação, está aqui a solução, aqui, ó, essa solução aqui, ela, então, representa o movimento de uma onda esférica unidimensional, tá? Somente ela está se deslocando no eixo X. Digamos assim, seria uma onda como, por exemplo, fosse gerada dentro de uma tubulação, onde só há o deslocamento da onda no eixo da tubulação, tá? Então, unidirecional. Na prática, não acontece muito esse sistema aqui. Na prática, isso acontece dentro de certas condições, tá? Mas, na prática, o que acontece é que a onda, ela se propaga em várias direções, é uma onda sonora esférica, tá? Então, na prática, é esse tipo de onda que acontece. E esse tipo de onda, então, é como se eu tivesse, né, um ponto pulsando no espaço, né, e há uma propagação da onda, então, em todas as direções, uma propagação de uma onda radial, tá? Então, ela se propaga radialmente, ó. Nesse caso, a onda, aqui pegou um ponto, né, ela está se propagando sempre radialmente. Ó, tá aqui, ó, no eixo E, tá? E esse tipo de onda, pelo comportamento, né, ele tem uma diminuição da sua intensidade ao longo do raio. Olhem só, nesse caso aqui, ó, vejam que a onda iniciou, ó, com esse patamar de amplitude, e em função do raio, então a gente vai substituir o x pelo raio agora, né? E vejam que há uma diminuição da amplitude à medida que o raio se afasta, à medida que eu estou mais distante da fonte sonora, da fonte geradora, do ponto que pulsa, cada vez mais, né, eu fico com uma pressão menor. Então, há uma diminuição da pressão nesse modelo, tá? Novamente, agora, o sinal que eu vou usar é o sinal negativo da equação. A gente pegou a equação de antes e rearranjou ela de acordo com o novo sistema. Na equação de antes aqui eu tinha x, agora eu tenho r. E como o raio só pode ser positivo, né? Aqui vai indicar que a propagação, o sinal negativo que tinha antes, mais ou menos, agora é negativo, e diz que a propagação da onda é para o raio positivo. Tá? Então, aqui não tem mistério, não precisa achar
valor se é positivo ou negativo, tá? E a amplitude da onda diminui agora, a amplitude da onda A, vou pegar esse ponto aqui, ó, esse aqui é o A. A amplitude da onda A, ela diminui à medida que aumenta o raio. Então, né, A dividido por R é o fator de diminuição da onda, tá? Então, a cada novo ciclo, esse valor está sendo reduzido, tá? A diminuição é proporcional ao raio. E esse, então, é o novo modelo, então. Esse é o modelo que, praticamente, nós mais vamos utilizar. É o modelo de uma onda esférica, tá? A esfera está pulsando com W igual a 2πf, e isso gera, então, uma variação da pressão radialmente. Então, é o modelo mais aceito, tá? A gente vai, então, na maior parte das vezes, trabalhar com esse modelo de onda sonora esférica. Tá? Ela se propaga radialmente, tá? A pressão, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O comportamento temporal, pessoal, da onda, já cheguei aqui, né? O comportamento temporal da onda, ele pode ser registrado a partir de um microfone que capta esse comportamento. Ó, aqui eu tenho uma onda sonora pura. Primeiro caso. Dificilmente a gente vai ter uma onda sonora pura. Né? A onda sonora pura seria, por exemplo, lá o diapasão, ou lá, 440 Hz. Ele emite somente um tom puro. Na prática, esses tons, eles são também associados com outros ruídos junto. A voz da gente, né, ela pode emitir um lá, mas também vai emitir um timbre diferente. Esse timbre diferente vai provocar uma perturbação completa na nossa onda, né? E aí, na realidade, a onda sonora com ruído, ela é alguma coisa assim, ó. Então, a onda sonora esférica vai se propagar, tá? E a gente precisa, para poder calcular esses valores de pressão, identificar alguns valores, ó. Então, ó, o sistema vai medir isso aqui, ó, dependendo do sistema, tá? Esse aparelho aqui é um aparelho muito simples, tá? Ele é um aparelho que só mede, eu acho que só potência, né? Dependendo daquilo que eu quero obter em termos de dados, se eu quero captar dados para formar uma onda como essa aqui, eu preciso ter equipamentos bem sofisticados, né? Esse aqui, ó, eu peguei lá no AliExpress, eu estava lá tentando ver se eu conseguia identificar um para comprar, eu queria comprar um para mim. A gente não tem esses equipamentos aqui no laboratório, né? Esse aqui custa, eu acho que uns R$200, eu acho, R$300. É um bem baratinho. Tem uns pouco mais sofisticados, mas ele também só mede decibel, né? Não mede mais nada, tá? Mas para a gente poder fazer para a gente poder captar uma pressão sonora ao longo do tempo e registrar ela, a gente, na realidade, precisa de um equipamento mais sofisticado que vai medindo o microfone. Esse microfone vai medindo essas variações de pressão e vai registrando, guardando elas, para que depois a gente faça uma análise mais detalhada. Tá? Então, dos R$200, né, um equipamento desses passa aí para R$10.000, o equipamento de laboratório. Tá? Então, a variação é bem diferente. Tá? Dependendo do que eu quero medir, a complexidade do sistema, o preço e a complexidade vão ser bem proporcionais. Tá? Então, muda muito isso aqui. Tá? E aí, então, se eu vou medir alguma coisa assim ao longo do tempo, eu não consigo ver nada aqui nessa onda aqui, na realidade, né? Qual que é o pico máximo que eu tenho aqui nessa onda com ruído, tá? Então, na maior parte das vezes, a gente usa algumas expressões e tira dessa onda, com esse ruído todo que tem aqui, a gente tira os valores de pico, a gente pode tirar os valores de P eficaz, né, a potência eficaz, desculpe, pressão média, né, aqui é pressão de pico, a gente pode tirar aqui a pressão eficaz,
podemos tirar a pressão média, né, a partir dessa fórmula aqui, ó. Lembrando que a pressão média, a tendência é que sempre dê um valor bem próximo de zero. Quanto mais dados eu tiver para fazer essa análise, a tendência é que o P médio sempre vai caia a zero, certo? Sempre ele vai tender a zero, tá? E aí, então, para fazer a medição dos valores reais, tá? Eu começo a usar, então, essas expressões aí, ó, tá? Geralmente, eu posso representar a onda pelo pico, né? Mas nem sempre, então, isso é possível, tá? Mas qual pico eu vou escolher aqui? Né? Nem sempre isso é possível. E aí, então, eu parto para essas outras variáveis, ó, tá? P médio, P eficaz, para poder representar o sistema. E aí, então, eu tenho que calcular, então, adquirir uma quantidade grande de dados ao longo do tempo, e a partir daí eu posso calcular, por exemplo, a pressão média, que sempre vai tender a um valor zero, tá? Posso calcular a pressão média absoluta, que corresponde a 0,636 da amplitude, ou então o valor eficaz. Pegando todos os dados coletados ao longo do tempo, cada valor desses aqui ao longo do tempo, somando eles dividido pelo número de amostras, eu tenho então como calcular o P eficaz, que deve ser um valor aproximadamente de 0,707 vezes a amplitude, né, de pressão P. Então, na maior parte das vezes, quando nós vamos utilizar um sistema de medição para medir esse tipo de onda, eu tenho que usar um valor diferente para fazer a medida, que é o P eficaz. E a partir daí, podemos fazer alguns cálculos aí para poder tirar o A, por exemplo, a amplitude P, né, e assim por diante. Mas, a partir da medição, a gente vai ter que usar essas variáveis aqui. Ou essa, e essa tende a zero. Então, tudo que vem pela frente agora vai estar relacionado com esses valores. Todos os cálculos que vêm para frente de pressão, eles vão estar agora relacionados com a pressão eficaz, tá? Então, a gente não vai mais tratar de P. É P eficaz, porque os dados têm ruído, a gente não sabe identificar qual que é o pico máximo que tem aí, tá? Vá que o amostrador do equipamento, ele pegou um pontinho antes do pico máximo, né? A gente não tem como identificar mais isso. E aí, então, a gente tem que usar o valor eficaz, geralmente, para determinar a pressão, tá? Aqui tem um exemplo, ó, o exemplo 2.3, que vocês vão desenvolver em seguida, tá? Onde foram coletados, ó, 101 pontos em 10 segundos. Em 10 segundos, o equipamento ficou com o microfone ligado, ele captou 100 pontos, né, em 10 segundos, a cada intervalo de 0,1 segundo, ele captou um ponto e colocou nessa tabela aqui, ó. Então, ó, a amostra 1, pressão sonora deu 0,05, a amostra 2 deu 0,35, 3, 4, 5, tá? Em 10 segundos. Esses 101 pontos foram coletados, ó, até o ponto 101 pontos coletados, 100 pontos coletados, né? Não, 101 pontos coletados. E desses 101 pontos coletados, eles foram colocados, então, nesse gráfico. E aí, a partir, então, né, se vocês colocarem isso aqui no Excel, né, colocarem essas fórmulas aqui no Excel, essa fórmula aqui da pressão eficaz, somatório de PI ao quadrado sobre M, 101, raiz quadrada, deve dar, então, esse valor aqui, ó, que é o valor P médio, ó, chegou a 1, o P médio absoluto, 0,25, e o P eficaz, ó, 0,30. Então, o que vai ser tratado posteriormente como medida de acústica é o 0,30, né? 0,30, acho que aqui é megapascal, deixa eu ver, a unidade está aqui, pascal, 0,30 pascal, tá? Então, temos essa valor de pressão eficaz. Essa pressão eficaz, então, vai ser o que nós vamos utilizar para frente nas medições. Tá? Vai ter, no livro tem o capítulo seguinte, que fala um pouquinho
da medição logarítmica, né, do espectro de frequência, a gente vai abordar um pouquinho no próximo capítulo, e no capítulo 6, se eu não estou enganado, o MED, então, trabalha com aquisição, deixa eu ver se é o 6, acho que é o 6, analisadores FFT, e aí a gente vai também estar utilizando, né, a potência eficaz nesses cálculos lá adiante, tá? Existe uma variável que é a impedância característica do ar, né, a impedância acústica do sistema, que representa, então, ó, uma relação entre a pressão sonora e a velocidade das partículas no meio que nós estamos trabalhando. Se for o ar, né, nós temos que usar o ρ 1.2 e a velocidade aproximadamente 340, tá? E podemos calcular, então, a impedância característica. Em alguns casos, isso vai ser útil, a gente acaba, nas fórmulas, na realidade, as variáveis que multiplicam densidade e velocidade, elas acabam se juntando nesse termo que é a impedância acústica, tá? E no caso do ar, essa impedância acústica, ela vale aproximadamente 408 Hales, né? Em homenagem aí ao Rayleigh, né? Ao idealizador John William Strutt. Lord Rayleigh deve ser um lord inglês aí pelo jeito, né? Que determinou então que em homenagem a ele ficou definido então 408 Hales para o ar. Mas é mais uma simplificação que a gente usa lá em algumas formas. Ó, aqui já está usando, ó, 2 você. Então, aqui já multiplica 2 você, onde esse valor aqui é, para o ar, aproximadamente 408 Hales, tá? Então, em algumas formas vai aparecer essa simplificação. Bom, intensidade sonora. Primeira variável importante e que vai dar o embasamento para estudar o capítulo seguinte do livro, tá? Definida é o termo I. É definida quando a quantidade média de energia na unidade de tempo que atravessa uma área unitária, perpendicular à direção de propagação da onda. É dada em watts por metro quadrado. Então, a intensidade, né, daqui ó, a fórmula, é a energia média por tempo que passa por uma área unitária. Então, aqui está passando, ó, por aqui, ó, né, está passando uma certa quantidade de intensidade sonora, uma potência por unidade de área. Então, ó, o I, que é a intensidade, é uma potência que passa por uma área unitária. Essa área, ó, nesse caso aqui, ó, a área unitária é essa aqui, ó. Se eu estou com um raio mais próximo, essa área ela muda em função do aumento ou diminuição do raio. No caso, então, ela vale a amplitude de vibração por R dividido por 2ρc. Lembra que medindo anteriormente, ó, vou voltar aqui um pouquinho, ó, a amplitude aqui, ó, o A, está associada com a potência eficaz, ó, 0,707A. Então, a gente começa a pegar essas variáveis da potência eficaz medida e começa a colocar dentro dessas fórmulas, tá? Ó, o IR, levando em consideração o A, é a mesma coisa do que P eficaz dividido por ρc, pela impedância acústica. Nos dá também, o IR nos dá a direção de propagação da onda, e aqui eu tenho uma outra forma relacionada com o P eficaz. Se eu fizesse a medição a uma certa distância do ponto do valor de pressão eficaz, tá? Essa pressão eficaz, então, usando o equipamento especial, poderia já aqui nessa fórmula utilizar ela para calcular a intensidade sonora, né? O IR, tá? Uma variável, então, importante para nós.
Uma outra variável importante é a potência por unidade de área. Desculpe, a intensidade de área é a potência sonora. Né? Então, a potência sonora é o I multiplicado pela área que está passando. Então, ó, o W, então, nos dá, se eu multiplicar o IR vezes área, por onde está passando, eu tenho a potência sonora em watts, que é outra variável que a gente vai usar muito aqui nos cálculos. O W, então, é potência e o I, intensidade. Ó, o I é intensidade, vamos lá pelo nome da variável. O que o Bistafa usa aqui, o I é intensidade, o W é potência, tá? Potência sonora. Então, se pegar qualquer outro livro, essas variáveis se mudam um pouquinho de nome, tá? De designação, mas são as mesmas coisas que vão ser encontradas aí. O I e o W e a potência eficaz, ó, se relacionam a partir dessas fórmulas aqui, ó. Então, se eu quiser fazer uma relação entre eles, ó, o IR é a potência eficaz ao quadrado no raio R, né, sobre Rosset, W sobre 4πr. Então, eu posso ter uma relação entre essas ondas a partir dessas relações aí. Então, uma relação entre ondas, né, a partir dessas formas aí. Então, essas três formas aí vão para o formulário de acústica, tá? Lá no formulário de acústica, então, a gente vai ter essas fórmulas aí, para poder calcular no capítulo seguinte outras variáveis que vêm, né, e são necessárias, tá? Então, dá para se concluir também aí que quando a esfera pulsante irradia, perdi o mouse, aqui, quando a esfera pulsante irradia uma potência constante, ao dobrar-se a distância entre a fonte, cada vez que eu dobrar a distância entre a fonte, tá? A mesma potência sonora irá atravessar uma superfície cada vez maior e há uma diminuição, então, né, da nossa intensidade. A intensidade sonora será 4 vezes menor e o valor eficaz da pressão sonora será 2 vezes menor. Então, cada vez que eu dobro a distância em relação à fonte, a intensidade diminui, será 4 vezes menor e a potência sonora 2 vezes menor, né? A pressão eficaz. A gente estava confundindo P com pressão, né? Aqui P com potência, né? Aqui o Pzinho é pressão. A pressão sonora vai ser 2 vezes menor, tá? Aqui no final desse capítulo tem uma analogia entre o sistema térmico e o sistema sonoro, tá? A gente tem aqui um ar-condicionado que acaba irradiando energia, né, para uma sala. Essa energia que está na sala, ela acaba provocando um aumento de temperatura da sala. Mas esse aumento de temperatura da sala aqui, ó, ele não é proporcional, ele não é o mesmo em todos os pontos da sala, né? Ele é diferente. A temperatura aqui pode ser uma, aqui a temperatura próxima à parede pode ser outra, em função da troca térmica dela com o meio e assim por diante. A distância é maior, tá? Então, a variação, então, de temperatura depende da distância, né, e do tempo, né, e das condições da sala para ser definida. A mesma coisa, então, no caso de um sistema térmico, a potência é uma variável, né, importante para o sistema. No caso do sistema sonoro, a potência também ela é um elemento importante para nós. Então, a potência sonora em watts, ó, potência sonora, o que é? Ó, vamos só botar a forma dela, ó, IR vezes 4πr ao quadrado. Essa é a potência sonora. A potência sonora é um elemento importante para o sistema acústico, essa variável, tá? Então, também, da mesma forma, a pressão ao longo
da sala, a pressão acústica vai ser diferente, da mesma forma que a temperatura que era diferente, a pressão ao longo da sala também não vai ser igual, vai depender de uma série de fatores. Refração das paredes, né? A distância em relação ao sistema que está emitindo essa potência, né? Também vai ser diferente. Mas o que a gente caracteriza aqui, o que é interessante aqui caracterizar é essa variável W. Ela é uma variável importante para nós. Ela é a potência, né? Assim como no sistema térmico, a potência do equipamento, ela define a temperatura. No caso do sistema acústico, a potência sonora é que define a pressão que vai ser gerada. Aqui, a pressão define temperatura, a potência define temperatura. Aqui, a pressão, a potência, watts, define pressão ao longo da sala. E essa pressão está associada, então, ao som, à onda sonora. Tá? Quanto maior a pressão, maior, né, a intensidade. Tá? Então, são duas variáveis, né? Aqui, o objetivo dessa figura é dizer que o que caracteriza uma fonte sonora é a sua potência, tá? Mas, no entanto, se eu tivesse uma sala com vários elementos gerando potência sonora, a variável que vai nos dizer qual que é o equipamento que está mais fornecendo ruído, né, potência no sistema, mais pressão sonora, vai estar ligado com a variável IR, porque o IR é a intensidade de potência, né, potência por metro quadrado, né, e se eu ligar isso, ela está associada com a direção de propagação das ondas. Então, de repente, a variável que mais me interessa nesse caso seria o IR, em identificar qual que é o equipamento que mais produz potência acústica. Talvez o que interessasse seria o IR e não o W. Tá? Então, depende daquilo que a gente vai medir, a variável específica para ser levada em conta. Tá? Então, nesse problema, esse capítulo todo, pessoal, ele está apresentado aqui no Bistafa, é o nosso livro, texto, tá? Esse livro-texto, ele é bastante completo,